E a repercussão local, Elivaldo Barbosa, com declaração de lideranças políticas, do senador aos vereadores, todos eles opinando a respeito dessa decisão do STF, que realmente mexeu com a cena política, Elivaldo. Exatamente. Isso representa o calor do debate que já acontece nas redes sociais, nas plataformas digitais, nos bastidores da política, nos parlamentos. Isso é o ritmo, Joelson, que vai ditar a disputa política daqui para frente no país. Deputada Regiane Dias, gostaria de começar essa entrevista falando sobre este tema com a senhora. O ex-presidente Lula é diferente do de 20 anos atrás? Em que medida? Com certeza é diferente, até porque está mais velho, né? Mais velho, mas também muito experiente, né? Eu acho que o que aconteceu com o presidente Lula, acho que está deixando muito claro para a população, e eu acho que o próprio judiciário já está vendo isso, tanto é que veio essa decisão do ministro Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula, né? De que, por exemplo, o fato de que o Moro, né, o ex-juiz Moro, ter condenado o Lula e depois ter ido, Elivaldo, para ser ministro do Bolsonaro, deixou isso realmente bem latente de que é até um absurdo isso, né? A gente imaginar que depois ele foi servir o maior adversário do Lula, né? Aquele que condenou, que tirou o Lula do páreo, que tirou o Lula o direito de ser candidato, depois foi ser ministro do seu maior adversário, e é isso que eu quero dizer. Eu acho que agora, com essa decisão do Fachin, com certeza muda todo o cenário político, isso muda com certeza. Eu já estava vendo uma pesquisa aí da CNN que mostra já o Lula com empate técnico com o Bolsonaro, né? Então, a tendência, pelo que nós estamos vendo aí, é de que nós teremos aí uma disputa bastante polarizada entre Lula e o próprio presidente Bolsonaro. Então, está se configurando dessa forma, né? Agora, claro que mantendo esse cenário que nós estamos vendo e fazendo a leitura e compreendendo a narrativa dos fatos, claro que a tendência aí é o próprio ex-presidente Lula buscar aí juntar as forças, né, que compõem aí os partidos que formam aí uma frente ampla de esquerda para tentar viabilizar aí a sua candidatura já em 2022. Eu acho que a tendência é essa. A senhora fala em frente ampla de esquerda. Isso. Mas, além esquerda, a senhora acredita que o PT e o ex-presidente pode ter suficiente habilidade para atrair outros segmentos da política, Joelson? Porque a frente de esquerda me parece que ela está razoavelmente bem encaminhada. Mas setores do centro, por exemplo, de partidos com outra feição político-ideológica, e que foi, inclusive, teve o PT como alvo na eleição passada, naquele vigoroso movimento antipetismo que resultou, inclusive, na eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o Lula ele já desponta aí, né, nessas pesquisas que a gente já tem acompanhado, essa pesquisa eu vi o resultado hoje. Isso dá dá as credenciais e fortalece o nome dele, eu não tenho dúvida nenhuma, para uma candidatura. E à medida que esse nome vai crescendo perante a opinião pública, né, e começa a ter uma densidade popular, que isso pode significar, com certeza, em votos, a tendência é que os partidos que têm, vamos dizer assim, uma maior afinidade com o legado, enfim, a história do presidente Lula, até porque deixou o governo aí com mais de 70%, Elivaldo, de aprovação. A gente não pode esquecer disso, né? O legado, principalmente, da questão da inclusão social, esse cuidado com os mais pobres, com aqueles que mais precisam, sem falar no avanço que se teve aí na educação, na saúde também. Hoje, se nós temos as unidades básicas de saúde, principalmente na pandemia que nós estamos vivendo e a gravidade do momento, pensar que nasceu, portanto, essa ideia do governo dele, a criação das UPAs também, que está dando hoje todo o suporte para a população, enfim, e outras ações na área de saúde que estão sendo realmente extremamente necessárias para esse momento. Então, o povo tem a consciência disso, de que realmente foi um governo que fez muito pelo povo brasileiro.
Deputada, então tem um legado. Quando a senhora fala com os partidos, à medida que Lula for eventualmente mostrando uma melhor performance nas intenções de voto, vão se aproximando para o diálogo, a senhora acredita que vai ficar para trás algumas sequelas do impeachment de Dilma Rousseff? Por exemplo, o diálogo com o MDB, que teve Michel Temer como presidente na sequência, continua sendo possível com o Partido dos Trabalhadores? Ou mesmo alguns partidos de centro que apoiaram o impeachment naquela oportunidade? Como é que vai ser o novo PT depois de ter vivido essa experiência traumática na política? Olha, hoje, pelo que eu tenho acompanhado ali na Câmara, né, há uma preocupação muito grande com relação aos rumos que o país tomou já na presidência o presidente Jair Bolsonaro, principalmente na questão do gerenciamento dessa maior crise sanitária que a gente está vivendo dos últimos 100 anos, né? Nós estamos acompanhando aí, o povo está passando fome, o povo está passando necessidade, a vacina que não chega, ou seja, uma administração que deixa realmente a população à deriva. Então, isso vem crescendo, esse sentimento com relação aos partidos de que de que o Brasil precisa mais do que nunca de uma mudança, ou não sei onde nós vamos parar do jeito que está. Nós temos a consciência de que é um governo que realmente deixa muito a desejar. Agora mesmo, nós estamos voltando à PEC, que trata sobre o auxílio emergencial. Gente, nós estamos vivendo a pior crise. A segunda onda foi muito pior do que foi a primeira. Veja que só ontem chegamos aí a quase 2.000 pessoas que morreram, que não são só números, são pessoas, são vidas, são famílias que estão realmente destroçadas. E ele propõe uma PEC, um auxílio emergencial no valor de R$ 250. O ano passado foi R$ 600. Depois a gente conseguiu dobrar para as mulheres chefes de família com R$ 250. Mas aí o governo alega, para o quê, Elival? Uma cesta básica hoje é em torno de R$ 500. Um botijão de gás, R$ 100. Mas a limitação fiscal, ou seja, o governo com a dívida pública nas alturas, nas nuvens, a equipe econômica alega que é o limite já fora do teto de gastos, e há uma contrapartida do governo que é exatamente esse controle fiscal. Isso não pesa, não, na hora de definir esse limite ainda abaixo da expectativa? Mas mais do que nunca é preciso voltar a discutir rapidamente a taxação das grandes fortunas e lucros e dividendos. Você está vendo aí o socorro, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo já liberou ali trilhões. No Canadá, por exemplo, lá eles estão pagando para as famílias ficarem em casa para conter a pandemia. Hoje, o Brasil, a pandemia está completamente descontrolada. E o que é pior, com esse descontrole da pandemia, o mundo todo hoje está preocupado com o Brasil por conta do surgimento aí de novas variantes, tipo essa que aconteceu em Manaus. Então, já estamos aí para mais de 260 mil pessoas que perderam suas vidas, né? E um caos, vivendo um caos no país, numa situação em que já colapsou o sistema de saúde de vários estados hoje no Brasil, municípios, completamente colapsado. Não tem mais UTI, já não tem mais leitos clínicos, os médicos cansados, exaustos, os profissionais de saúde, os enfermeiros, auxiliares se contaminando, médico morrendo, enfermeiro morrendo, os profissionais de saúde morrendo com essa pandemia. E a luta pela vacina. E qual é a saída nesse momento? Agilidade com relação à vacina. E lá nós demos todas as condições. Quando eu digo assim, o Congresso Nacional, a Câmara deu todas as condições para que o governo pudesse adquirir, portanto, essas vacinas, né? Perdeu oportunidades que surgiram para comprar. E agora aquela briga com a China, bem no começo, que a gente viu que essa falta de diplomacia, de habilidade, criou uma série de problemas. Agora o governo está lá o ministro pedindo que, pelo amor de Deus, a China venda mais vacinas para o Brasil, sob pena de parar a imunização por falta de doses com relação às vacinas. Esse cenário inteiro. Olha que cenário que nós estamos. A senhora começou falando sobre esse assunto quando dizia da preocupação do Congresso com esse cenário, com esse rumo no Brasil. A senhora acredita que esses rumos todos, esse conjunto de situações,
envolvendo pandemia, envolvendo o preço dos combustíveis da Petrobras. Sim. Esse cenário inteiro é o que preocupa o Congresso? E até que ponto esse tipo de preocupação do Congresso fortalece o diálogo com outro segmento, ou com outro lado, ou com outro polo da disputa, que seria o Partido dos Trabalhadores? A disputa é isso, a preocupação com o rumo que o país realmente está tomando. Nós temos um governo, ao nosso ver, e nós que estamos bem na ponta, que acompanhamos as votações, que acompanhamos as pautas que são do Executivo e que é de interesse da população para um momento difícil que a gente está vivendo. E eu estou falando do auxílio emergencial, estou falando das vacinas, do aumento da carestia dos alimentos. Nós vimos agora aqui uma manifestação que vocês acabaram de mostrar aqui com relação aos motoristas, taxistas, né? E eles aqui desesperados, porque, gente, é o 6º aumento de combustível agora só esse ano. E quando aumenta o combustível, a gente sabe, aumenta tudo, aumenta remédio, aumenta a cesta básica, aumenta alimentos, aumenta tudo. E a população mais empobrecida. Acabei de participar de uma reunião na Secretaria da Mulher e lá a gente viu os especialistas dizendo o quanto aumentou a pobreza e a extrema pobreza, Elivaldo, no país. E agora, imagine, sem o auxílio emergencial, porque é bom a gente lembrar que nós chegamos a 60 milhões de brasileiros no ano passado que receberam essa ajuda dos R$600. Agora o governo propôs baixar isso pela metade, ou seja, 44 bilhões somente, o teto foi esse, para disponibilizar um valor aí de R$250. Então, nós vamos ter a metade da população sem nenhuma proteção para passar fome mesmo, porque já estão passando. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Como é que vão viver? Porque muitos viviam de bico, né? Viviam na informalidade. Outros perderam o emprego, porque as empresas, as pequenas empresas, né, já não suportam mais, muitas, manter o funcionamento sem conseguir vender nada, porque o povo também está com medo de sair. Né? E agora a questão do isolamento social. Como é que vai conseguir pagar esses funcionários sem vender e manter suas portas abertas? Bom lembrar também que teve um socorro do governo federal, né, para essas empresas, pagando a metade, principalmente as pequenas, pagando aí a metade do salário dos seus funcionários. Hoje já não tem mais. E aí, como é que vai ficar a situação também dessas pequenas empresas? Como dos pequenos comerciantes, numa situação como essa? Então, é muito grave e não terá mais socorro, pelo menos na proposta que a gente viu até aqui. E teve o Pronamp, vamos lembrar também que teve o Pronamp, não foi? Onde muitas dessas pequenas empresas tomaram emprestado, vão ter que começar a pagar as parcelas do Pronamp com a situação muito mais grave do que foi o ano passado. Deputada Regiane Dias, a senhora também assumiu a Comissão Especial de Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara dos Deputados. Eu queria que a senhora explicasse para nós qual a importância dessa função, já que muitas pessoas tentam compreender, né, pessoas que eu digo, a população em geral, tenta compreender o papel das comissões dentro da Câmara dos Deputados. De que maneira os direitos da pessoa com deficiência podem ser protegidos com a presença da senhora ou do piauiense nessa cadeira? Olha, Gelson, eu recebi essa notícia, né, com muita alegria, claro, porque sempre foi um sonho poder assumir vamos dizer assim, a presidência dessa comissão que eu já atuava, né? Já estou no 2º mandato e eu já atuava, né? E para mim é a minha história de vida, né? Atuei na área da pessoa com deficiência, já aqui na secretaria, que hoje é a CID, enfim, já temos uma história. Então, muito feliz, porque também foi uma indicação do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, para que eu viesse assumir a presidência dessa comissão. E é uma comissão importante, uma comissão onde nós vamos tratar de políticas públicas para 44 milhões de brasileiros que têm algum tipo, Elivaldo, de deficiência. 20% hoje da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, todo e qualquer projeto de lei, proposição que tem a ver com as pessoas com deficiência, necessariamente tem que passar pela Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, sim, que são as políticas públicas, né?
Nós podemos, enquanto comissão, indicar as emendas no Orçamento Geral da União. Isso significa dizer que podemos influenciar os recursos que serão destinados aí para as pessoas com deficiência de todo o Brasil. Fora isso, eu também estou na Comissão de Seguridade Social e Família, que tem tudo a ver também com essa área da pessoa com deficiência. Nós vamos tratar sobre saúde dessa comissão de Seguridade Social e Família, assistência social e previdência. Então, eu já quero até sugerir a criação de uma subcomissão, já pensando, porque, de qualquer maneira, o Covid também deixa sequelas, pessoas sequeladas. Você pode ver que o CI hoje atende essas pessoas que ficaram com sequela. Exemplo, eu mesma fui uma dessas, né? Peguei a Covid, tive aí mais ou menos 25% do meu pulmão comprometido, fiquei com um cansaço, tive que fazer reabilitação e assim são muitas, né? A senhora conseguiu se recuperar totalmente? Um pouco. Não totalmente, né? Não totalmente. Eu ainda sinto cansaço. Eu ainda sinto cansaço, né? Então, assim, eu visitei há bem pouco tempo lá o CI com o governador e eu vendo lá, sabe? Gente, meu Deus do céu, que ficou um tempão na UTI. A situação muito mais grave, que hoje estão fazendo reabilitação, dizendo, olha, eu vi um atleta lá dizendo que ele corria não sei quantos quilômetros por dia, né? E ele dizendo, olha, peguei a Covid, quase que eu morri, vim para cá para fazer reabilitação aqui no CI e já estou me sentindo bem melhor, mas eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, né? Que corria, que era atleta, que fazia tanta coisa que eu gostava de fazer e era realmente um esportista nessa área. E ele está lá fazendo reabilitação. Então, assim, até isso a gente tem que pensar. As pessoas e a subcomissão seria para tratar exatamente desse segmento de sequelas Covid. Sequelados, porque muitos podem adquirir sim uma deficiência e a gente tem que cuidar. Como é que a Previdência vai tratar esses casos pós-Covid, de Covid, de pessoas que adquiriram uma deficiência? Deputada, em relação a isso, o que é que tem de previsto? Já houve ampliação de espaços aqui no estado do Piauí para atender pessoas que tenham sequelas da Covid no estado do Piauí. Como é que está a ocupação desses espaços em centros especiais abertos para o estado? Olha, eu acho que o estado do Piauí, ele desponta aí como uma inovação nessa área, né? E eu acho que, inclusive eu vou falar isso na comissão, acho que o Piauí é um exemplo nesses centros de reabilitação. Inclusive, foi uma emenda, né? Que eu coloquei no de Parnaíba, que hoje já está funcionando também de forma mais específica.